Quem me conhece, compreende que há 2 anos atrás, enfrentei o inverno mais rigoroso de toda a minha vida. Era um dia antes de tudo começar, enquanto eu me dedicava à minha leitura bíblica. Deus me presenteou com um versículo que, naquele momento, eu não compreendia o significado ou o que estava por vir. Em minha leitura bíblica, encontrei Deuteronômio 16, que diz: Guarde o mês de Abibe, pois é como o nosso janeiro, o primeiro mês do ano. Celebre a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. A expressão de noite ecoou profundamente em meu coração. Eu me peguei pensando sobre como Deus havia tirado o povo de Israel do Egito durante a noite, em um momento que não era de luz ou prosperidade. Foi após a Páscoa, naquela noite tenebrosa e assustadora, marcada pela separação entre o povo de Israel e os egípcios. Deus agiu na escuridão, e aquilo deixou uma marca indelével em minha alma. Independente de quão sombrio seja o meu dia, Deus me retirou do meu próprio Egito, e essa verdade ficou gravada em meu coração. No dia seguinte, pela manhã, levei meu filho à escola e percebi que algo não estava bem com minha filha, Esther, nos últimos dias. Ela estava visivelmente abatida, e imediatamente liguei para a pediatra. Após examiná-la, a médica recomendou que a levasse ao consultório com urgência. Assim que a doutora Alencar escutou o pulmãozinho de Esther, ela expressou preocupação, dizendo que não conseguia ouvir nada. Na minha ignorância, pensei que nada significava que Esther não tinha nenhum problema sério, mas eu estava prestes a descobrir o contrário. A médica recomendou que fossemos ao pronto-socorro do hospital imediatamente. Em casa, organizei rapidamente as coisas e nos dirigi ao hospital. Lá, Esther foi submetida a exames de raio-x, e o veredito da médica foi claro: ela precisava ser internada imediatamente. Esther foi encaminhada à sala de emergência da UTI, e naquele momento, lembro-me de ter sentido as pernas fraquejarem. O processo de atendimento foi rápido, eles prontamente a conectaram a uma série de máquinas e dispositivos médicos. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho durante esse processo. A doutora Ana, que apareceu no hospital em nosso auxílio, foi um verdadeiro anjo. No entanto, não havia vagas disponíveis na UTI naquele momento. Era quase meio-dia, e sabíamos que realmente estávamos à beira do precipício. Finalmente, Esther conseguiu um leito, pois era o dia de inauguração da ala pediátrica do hospital, e ela foi a primeira paciente daquele quarto. Foi um cuidado especial de Deus, mesmo em meio ao inverno mais sombrio de nossas vidas. Ao entrar no quarto da UTI, uma voz interior clara ecoou em minha mente, dizendo: "Me ame até o fim." Eu não compreendia completamente o significado dessas palavras naquele momento, mas sabia que estavam relacionadas a algo que havia lido em um livro há algum tempo. Naquele instante, o temor e a incerteza dominavam meu coração. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas estava determinada a continuar louvando a Deus até o fim. Nos primeiros 3 dias, fui sobrecarregada por informações e procedimentos médicos. Entramos na UTI à meia-noite, e por volta das 4h30 da manhã, uma enfermeira entrou no quarto com uma pilha de papéis para preencher. Esther tinha apenas 1 ano e 4 meses naquela época. Fui deixada sozinha com uma enxurrada de formulários, descrevendo todos os possíveis riscos que minha filha poderia enfrentar durante a cirurgia. Eu assinei cada um deles, assumindo a responsabilidade, mesmo com o temor no coração. Naquele momento, orei: "Senhor, não posso entrar naquele centro cirúrgico, mas o Senhor pode. Proteja Esther, cuide dela." Depois de entregar minha filha para a equipe médica, senti-me sem forças e ajoelhei-me em uma poltrona no quarto. No entanto, eu não sabia como orar, às vezes, a dor é tão avassaladora que as palavras parecem insuficientes. Lembrei-me de uma história que li muitos anos atrás, durante meus tempos de universidade. Era a história de um menino criado na zona rural da Inglaterra, que nunca aprendeu a ler ou escrever. Tudo o que ele sabia era o alfabeto.
Um dia, um pregador itinerante visitou a região e disse às crianças que, se estivessem enfrentando problemas, deveriam orar a Deus, e ele responderia. O menino cresceu e se tornou um pastor de ovelhas. No entanto, ele tinha dificuldade em manter seu rebanho unido. Lembro-me de que ele não conseguia conduzir as ovelhas corretamente. Um dia, um homem que passava pelo campo ouviu o menino recitando o alfabeto enquanto estava de joelhos. Ele perguntou o que o menino estava fazendo, e o menino explicou que estava orando. O homem ficou surpreso e perguntou por que ele estava recitando o alfabeto. A resposta do menino me marcou profundamente. Eu não sei como orar, mas acredito que, se der a Deus tudo o que sei, Ele pode organizar as letras em uma oração e dar o que eu preciso. Naquele momento, orei fervorosamente, recitando cada letra do alfabeto, acreditando que Deus compreenderia minha angústia e minhas súplicas. Logo após o segundo procedimento cirúrgico, com um tubo no pulmão de Esther para remover o líquido acumulado, a cor do fluido era quase negra, tão espessa que bloqueava o tubo. Isso exigiu que Esther passasse por uma segunda cirurgia para colocar um tubo maior em seu pulmãozinho. O inverno daquele momento era doloroso, mas era necessário. Assim como Deus tirou Israel do Egito na escuridão da noite, Ele estava trabalhando para remover tudo que estava prejudicando minha filha. Na primeira semana, eu não conseguia me concentrar e orar da maneira como costumava fazer. No entanto, os hinos se tornaram minha fonte de consolo. Eu cantava canções antigas no quarto, algumas bem conhecidas, como Minha Graça Te Basta, e outras mais simples, como os cânticos de criança. Cantava-os repetidamente, lembrando-me de que Jesus estava segurando minha mão e que tudo ficaria bem. Havia uma certeza em meu coração naquela primeira semana, apesar do medo que estava escondido por trás das perguntas não feitas. Durante esse período, fiz muitas perguntas a Deus. Questionei como ele poderia pedir a Abraão que sacrificasse seu próprio filho. Perguntei a Deus se ele realmente entendia o quanto minha filha significava para mim. Houve momentos em que senti que Deus havia perdido o controle das coisas. A ansiedade e o pânico cresceram em mim, especialmente nas horas de calmaria no quarto, muitas vezes durante a madrugada. Os pensamentos invasivos e temerosos atacavam minha mente, como a preocupação de que meu filho pudesse sofrer um acidente na escola ou que meu marido enfrentasse um perigo no caminho para o hospital. Às vezes, esses pensamentos angustiantes vinham à mente repetidamente, especialmente durante as poucas horas de calmaria no quarto, geralmente nas madrugadas. Eu me lembro de clamar ao Senhor: não quero ser vítima dos meus próprios pensamentos. Ajude-me. E, em seguida, recorri ao Salmo 121, versículo 4 que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. Orei para que o Senhor guardasse Esther da mesma forma que guardava Israel, e isso trouxe paz ao meu coração. Nessa fase, percebi que Deus estava buscando me purificar, mas eu não entendia completamente o que ele desejava remover. Lembrei-me das palavras do meu avô, que costumava dizer que, na vida, enfrentamos lições repetidas. Quando não passamos nas provas da vida, essas provas retornam, pois Deus busca nos ensinar algo importante. Reconheci que, se as circunstâncias se repetissem, era porque eu ainda não havia compreendido a lição que Deus desejava me ensinar. Orei a Deus, aceitando que a purificação poderia ser disciplina, crescimento ou qualquer coisa que Ele desejasse para mim. Durante muitos dias, fugi do que Deus estava tentando me mostrar. Cerca do 10º dia de internação, algo extraordinário aconteceu. Recebi o mesmo hino de 4 irmãos diferentes. Enquanto eu lia apenas as mensagens, a repetição da mesma canção foi inconfundível. Foi um sinal para mim de que algo significativo estava acontecendo. Ainda não compreendia completamente, mas sabia que Deus estava me conduzindo a um lugar de entendimento e aceitação. E assim, meu tempo no hospital continuou, comigo recitando cada letra do alfabeto em minhas orações,
pois a dor era grande demais para ser expressa em palavras. Eu tinha certeza de que Deus estava ouvindo meus gemidos inexprimíveis e preenchendo as lacunas em minhas orações. No entanto, continuei fugindo de Deus, até que um dia percebi que não poderia mais evitar o que Ele desejava me mostrar. Depois de ouvir todas as mensagens, ainda estava tudo bem. No quarto, a presença de Deus era palpável. Decidi ler as mensagens mais tarde, mas uma coisa ficou clara: este ano não trouxe muitas mudanças tangíveis à minha vida, mas trouxe uma imensa luz espiritual. Lembro-me de ajoelhar-me naquele cantinho do quarto, buscando perdão diante do Senhor. Fiz uma oração diferente naquela noite, confessando meus medos e receios. Pedi a Deus que me perdoasse e confessei meu medo de reconsagrar minha vida a Ele, com receio de que isso afastasse as pessoas ou fosse mal compreendido. Levei todos os meus fardos até Ele naquela noite, e o ato de confessar meus medos e preocupações transformou tudo. Não sei quanto tempo fiquei de joelhos naquela oração, mas uma voz suave ecoou em meu coração. O Senhor me disse que, mesmo que eu tentasse fugir dele, Ele continuaria sendo Deus, fazendo o que quisesse. No entanto, Ele ressaltou que eu tinha uma decisão em minhas mãos: eu poderia escolher ser transformada através do que Ele faria. Eu não podia mudar os planos de Deus, mas podia mudar minha atitude e resposta diante das circunstâncias. Naquela noite, também orei para não ser a mesma pessoa que era no início do inverno. Compreendi que o Deus que conhecia no começo do inverno não poderia ser o mesmo no fim. Foi então que decidi que cada um de nós precisava ter sua própria tenda de encontro com Deus, como aquela que Moisés usava para buscar a Deus no deserto. Dias se passaram, e estávamos nos aproximando do final do tratamento, no 14º dia. Era a fase final, e a esperança estava no ar. A doutora Ana, que havia sido uma presença constante durante todo o processo, passou pelo quarto e viu Esther muito bem. Celebramos, comemorando que estávamos entrando na etapa final do tratamento. Mas, em questão de minutos, tudo mudou. Enquanto trocava Esther, notei uma substância marrom saindo da área da drenagem em suas costas. Alarmada, chamei a enfermeira, que por sua vez chamou a chefe da UTI. Naquela mesma noite, Esther teve febre e precisou voltar para o centro cirúrgico. Parecia que todo o progresso havia desaparecido de uma só vez, e meu coração foi do céu ao inferno em questão de minutos. A doutora Ana saiu radiante, e quando voltei ao quarto, o cenário era completamente diferente. Ajoelhei-me novamente e orei a Deus, recusando-me a ser vítima da situação. Disse a Ele que não queria ser a folha seca que simplesmente caía da árvore, mas sim a árvore com raízes profundas. Clamei a Ele para que me desse a experiência de sentir paz, independentemente das circunstâncias. Foi quando Ele me lembrou de 2 versículos poderosos dos Salmos. Salmos 1 versículo 3, Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem-sucedido. Salmos 13 versículo 8, Ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aquelas palavras penetraram profundamente em meu coração, e orei ao Senhor para ser como aquela árvore, firme, confiante e capaz de dar frutos, independentemente das circunstâncias. E assim, naquele inverno, aprendi que a verdadeira fonte de força está em estar junto às águas, junto a Deus. Descobri que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar paz e transformação. E, como as raízes de uma árvore, precisamos direcionar nossas raízes para Deus, confiando que Ele nos sustentará, não importa o calor da adversidade. A jornada estava longe de terminar, e novos desafios ainda estavam por vir. Mas naquele inverno, eu experimentei um encontro profundo com Deus, uma transformação que moldaria meu caráter e minha fé para o resto da vida. Cada inverno trazia consigo lições preciosas, e eu estava determinada a aproveitar essas oportunidades de crescimento. Continuaria minha jornada, sabendo que Deus estava comigo em todas as estações da vida.
Cada novo ano seria uma oportunidade de renovar minha fé e minha relação com Ele, pois eu sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estava no controle, moldando-me à sua imagem, uma experiência que mudaria para sempre minha vida.